Olá, meu nome é Série Silva e mais uma vez tenho o privilégio, a graça de Deus de estar aqui com você no Vida por Vidas. Hoje eu quero, clamar que o Senhor fortaleça a sua fé, que o Senhor possa mesmo renovar a sua esperança e te dar um novo ânimo. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar de fé. Nós somos privilegiados porque vivemos em um tempo onde a tecnologia cada dia melhora mais. E nós somos muito favorecidos com isso, não é verdade? Inclusive a medicina, temos avanços avanços vigorosos, onde tantas doenças que antigamente não eram tratadas, hoje essas doenças são tratadas. Mas ao mesmo tempo, onde que eu quero falar com você de fé? Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias que, como se diz a palavra de Deus, os dias são maus. Como tem aparecido tantas coisas vindo sobre nós por causa do mal. Sabe, a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Mas antes disso, ela também foca que existe dois tipos de pessoas. Aquelas que são filhos de Deus e aquelas que são totalmente dominadas pelo maligno. E hoje eu quero trazer uma pergunta ao seu coração. Como está a sua fé para passar por tempos difíceis? E se a enfermidade chegar? Apesar de toda a tecnologia, nós parece que estamos ficando acuados em meio a tantas outras doenças que estão aparecendo, não é verdade? Estamos sim vivendo tempos muito difíceis. E eu quero ir com você hoje ali no livro de Hebreus, no capítulo 10, que fala de algo assim que nós precisamos fortalecer tanto no nosso coração. É a nossa confiança no Senhor. Porque orar para as pessoas é fácil. Você chegar para alguém e falar, não, pode ter certeza que vai dar tudo certo, também é fácil. Mas e quando é com você? E quando a pessoa sabe muita coisa e aquilo ali chega? Porque nós não estamos isentos. Nós temos uma promessa de um Deus que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não temos promessas de que não passaríamos por dificuldade, por aflições. Não. Nós temos a promessa de um Deus que está disponível para todas as pessoas. Agora precisamos o quê? De uma escolha, de permanecer embaixo das suas mãos, firme, independente da circunstância que nós vamos passar. Hebreus 10, versículo 35 fala assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Às vezes, nessa hora, você está aí totalmente perdido, achando que seu problema não tem solução, confiando muitas vezes na medicina, mas você fala, meu Deus, a medicina ainda não alcançou isso. Eu quero te falar algo. Existe um Deus que pode te tirar de onde você está e te levar para um estado muito mais alto, onde às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você quer, mas eu te falo algo, as coisas vão acontecer do jeito que você precisa. Se você não abandonar a sua confiança no Senhor, se você perseverar, se você não retroceder, existe um Deus que é fiel. Sabe? Existe um Deus que levanta trabalhadores do reino dele para te abraçar nesses momentos, para te colocar no colo nesses momentos. Existe um Deus que quando nós passamos por essas circunstâncias da nossa vida difíceis, Ele faz na nossa vida infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Aí você pode falar assim, mas eu estou passando por isso porque eu já fiz muita coisa errada, Séries, eu estou pagando. Não. Eu quero te falar algo. Para o seu pecado, o sangue de Jesus já foi derramado ali naquela cruz. E ainda não somente pelos seus pecados, mas pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro.
A palavra de Deus nos ensina que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, existe uma coisa que só você pode fazer, é a escolha de se achegar a Deus, de escolher ter fé, de escolher confiar e prosseguir, independente daquilo que a circunstância ou até mesmo o mundo ao seu redor estão falando e declarando sobre essa situação sua. Existe um Deus que é fiel, um Deus que é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Um Deus que faz o impossível mesmo quando os homens ficam limitados. E é esse Deus que eu quero te convidar a conhecer. Eu não estou te chamando aqui a confiar em qualquer pessoa, não. Mas eu quero te chamar para confiar no Deus Criador. No Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que nenhuma das conchas de suas mãos, Ele carrega todas as águas do mar. Um Deus que chama as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome. Você já imaginou o que esse Deus pode fazer na sua vida? Ele não somente pode, mas Ele deseja fazer algo maravilhoso na sua vida. Se você abrir o seu coração, deixar Ele entrar. Se você tiver a firme convicção no seu coração que essa fé que você vai ter não é uma fé que a razão ou que as circunstâncias possam compreender. Não, é pela fé. E o impossível pode acontecer sim. Tá bom? E agora eu quero te convidar para a gente ir para o segundo bloco, para o nosso interview com o nosso irmão abençoado Peter. Vamos ter um testemunho de uma mulher incrível. Falando o quê? De um Deus que cura. Vamos lá? Olá, tudo bem? O interview já está no ar. Hoje nós vamos tratar de um assunto polêmico. Quando a doença chega e atinge um profissional que você talvez consulte com ele, um médico que você precisa dele. É difícil, não é? Porque as pessoas acham que os médicos nunca podem adoecer. Mas a doutora Fernanda Cadoura vai contar para a gente porque ela trilhou um caminho emocionante. Doutora, bom tê-la aqui no interview, tudo bem? É uma honra estar aqui também. Pois é, doutora, eu quero que você me explique isso. Como é ter o conhecimento, ser uma médica clínica geral e de repente descobrir que você está com uma doença grave? Bom, Peter, a gente não imagina, né, que vai adoecer, principalmente quando nós temos um conhecimento científico, a gente pensa que pode acontecer com outro e com a gente não. Então isso nos pega de surpresa, acho que como qualquer outra pessoa, eu fui pega de surpresa. E tive que lidar com essa situação, né, e orar, pedir a Deus para eu conseguir lidar da melhor maneira possível. Porque ela estava ali presente e não tinha como sair fora daquele diagnóstico. Doutora Fernanda recebeu um diagnóstico de uma doença que muitas pessoas temem, o câncer. O câncer é uma doença que, apesar de toda a tecnologia, toda a ciência, ainda desafia os médicos. Doutora, conhecimento, a fé, esse foi o caminho trilhado. Sim. Na verdade, quando eu descobri, foi uma surpresa, né? Eu não esperava. E naquele momento ali do diagnóstico, eu falei, meu Deus, e agora, né? Eu não conhecia muito de câncer, apesar de ter um interesse muito grande, né? Eu queria ser oncologista e eu fiz medicina para isso. Mas eu pensava que eu precisava ter uma fé inteligente, né? Eu precisava tratar. Chegou um ponto que era decisivo, eu tinha um carcinoma, um câncer de mama, num grau avançado e eu precisava começar o tratamento, né? Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava de uma cura que viesse me fortalecer e de um cuidado, né, de Deus para passar por esse tratamento, porque é um tratamento árduo, um tratamento difícil, né? Eu falo que é um tempo de deserto, mas eu sabia que eu precisava de uma fé inteligente, eu precisava crer, mas eu precisava tratar, eu precisava da medicina também, né? Buscando os seus conhecimentos, pesquisando, agora você não estava tratando, você teria que abrir mão e ser tratada. Então, talvez tenha sido um tanto quanto difícil este caminho para você. Então, a sua fé teve que sobressair muito mais, porque você sabia o problema que você estava passando, sabia a gravidade dele.
O que foi que os médicos falaram e como foi trilhar isso, abrindo mão do conhecimento para ser tratado? Bom, quando eu cheguei no oncologista, né, que era o meu médico, né, que eu escolhi para me tratar naquele momento, eu tinha que ser só paciente. Apesar de não ter conhecimento, né, na área da oncologia, eu podia ler, né, eu já chegava lá pensando assim, eu acho que vai ser assim. E ao mesmo tempo, eu tinha que mostrar para ele que eu queria tratar, mas que eu acreditava num Deus que podia fazer mais, né? Não que eu era melhor que ninguém, não era, né? Mas eu queria que ele entendesse também que eu tinha fé e que aquilo ali, aquele tratamento que ele estava me dando, o melhor tratamento científico, né? O melhor tratamento clínico que ele podia me oferecer, me foi oferecido. Mas ao mesmo tempo eu queria mostrar para ele também que eu tinha certeza que tinha um Deus que cuidava de mim, né? Então toda vez que eu entrava na quimioterapia, que eu entrava para fazer uma quimioterapia, e ela é muito sofrido, né? Primeiro pelo ambiente hospitalar, segundo pelo que você está falando, né? Se submeter ao tratamento. Eu entrava e eu pedia a Deus assim que pudesse visitar cada paciente que tivesse ali e que a atmosfera daquele lugar fosse mudada, né? Não por mim, mas pelo Senhor. E que Ele pudesse ver isso na minha vida, porque o tratamento do câncer, a quimioterapia, ela tem muitas consequências, né, no organismo. Então a gente passa mal, eu passei mal. Os efeitos colaterais foram muitos? Exatamente. Eu tive muitos efeitos colaterais, mas eu tive um cuidado de Deus em todos os efeitos, sabe? Era como se fosse assim, eu recebia, né? Eu precisava daquele bombardeio no meu organismo, né? Eu brinco que é um bombardeio mesmo, né? Mas eu precisava, e eu pedi a Deus que me fortalecesse, porque eu tinha que chegar em casa, eu tinha que cuidar do meu esposo, eu tinha que cuidar da minha filha, né? E eu não queria abrir mão disso. E como eu te falei, né? Eu tinha muito interesse em ser oncologista. Então eu pensava assim, se eu tô passando por esse deserto, eu preciso estar do outro lado. Se Deus escolheu que eu estivesse do lado de cá, né? Como paciente, para depois um dia chegar do lado de lá, é porque Ele tinha um propósito nisso. E graças a Deus nós passamos, né, pela parte da quimioterapia, meu cabelo caiu minha sobrancelha. Todo o trâmite, né? Né? Aquilo tudo o médico falou que eu ia passar e eu passei, né? E em momento algum eu pensei assim, eu não quero tratar porque eu sou uma pessoa de fé. Não. Eu pensava assim, Você submeteu. Senhor, que o Senhor possa usar ele, que ainda que ele não entenda, né? Não sei a crença dele, mas que ainda que ele não entenda, que ele possa ser usado. Que ele possa olhar para mim e ver que existe algo, né? Mas eu acho que todo paciente com câncer tem isso, porque eu olho hoje para algum paciente e eu vejo, a gente tem vontade de viver, né? E eu queria que ele visse isso na minha vida. E que Deus usasse ele mesmo, com todo o conhecimento, como instrumento, que ele pudesse ter, assim, todo o entendimento para me tratar. E eu me submeteria àquele tratamento, do jeito que era preciso. Vocês estão vendo? A doutora Fernanda traçou todo o caminho que precisava, respeitou a medicina, mas sempre com fé, que está na caminhada certa com Jesus e que em breve nós receberemos uma boa notícia porque ela crê que está no caminho da cura, né, doutora? Amém. Eu creio nessa cura, sim. Eu creio que com o Senhor a gente precisa passar, mas a gente passa muito mais confortável. Obrigado pela sua participação, Foi um viu, doutora? prazer. Vamos convidá-la novamente, Prazer. viu? Obrigado. Muito obrigada. Queridos, o interview está terminando aqui. Este programa é feito para você que quer aumentar a sua fé, para você que quer perseverar em qualquer caminho que você estiver. Nós vamos chamar várias pessoas aqui para estarem trazendo seus relatos, batendo um papo, conversando, distraindo, para que gere fé no seu coração. É assim, interview Vida, ensinando você a cuidar de vida.